Romanos capítulo 12. Nós vamos para a segunda parte do tema, consagração. Nós temos aí consagração, dependência e contentamento. Você que acompanhou também através da internet, você viu, através da palavra do Senhor, como a consagração ela é muito importante, como ela permeia toda a Escritura. Nós vimos o conceito de consagração no Velho Testamento, vimos a importância de se consagrar algo, ou a própria pessoa sendo consagrada a Deus, através de toda a aplicação nas histórias que a Bíblia mostra dos seus santos profetas. Não será diferente agora à noite, porque é muito importante, é um tema muito importante, é desafiador, não é fácil. A consagração, ela não é fácil, porque uma coisa é dizer que nós conhecemos a Deus, entregamos nossas vidas a Jesus. Outra coisa bem diferente é seguir nos caminhos do Senhor, consagrando as nossas vidas dia após dia. A consagração, meus amados irmãos, e você que nos acompanha, a consagração custa caro, muito caro, e nem todos estão dispostos a pagar o preço. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo a iluminação na palavra dele e o encorajamento para poder segui-la. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor, se faz presente nesse momento aqui, e por isso estamos falando contigo, Senhor. Através desse tema tão importante, que o Senhor colocou nos corações das tuas servas, para que pudessem, pela palavra do Senhor, aprender mais e mais a tua identidade, como nós vimos pela manhã, e como é importante esse conhecimento profundo de quem o Senhor é. Porque somente através da revelação nas Escrituras, podemos entender e aprender mais de ti, e cumprir, Senhor, com muita alegria, ainda que nos custe muito caro, esse princípio da consagração. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, e as tuas misericórdias, elas duram para sempre. O Senhor se faz presente no nosso meio, estamos felizes com a tua presença, e agradecidos somos, porque o Senhor nos recebeu na tua casa de oração, para adorar o teu santo nome. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, porque pela tua palavra, nós podemos alcançar os teus propósitos, e uma vida sem propósito, Senhor, não faz sentido dentro dos teus planos. Nós te amamos, exaltamos o teu maravilhoso nome, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Irmãos, a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, você tem aí? Romanos capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, a Bíblia nos faz um convite, mas um convite que foi a preço de lágrimas, porque o apóstolo Paulo, orando, falando com Deus, ele estava rogando para que o povo de Deus pudesse ser consagrado dia após dia e entendesse esse propósito. No versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, eu não vi lágrimas aqui do apóstolo Paulo. Eu não vi aqui ele orando de uma forma tão expressiva para que pudesse chamar a minha atenção a respeito desse tema tão importante. Só o fato do apóstolo Paulo, pela permissão de Deus, ter deixado registrado para nós o rogar, significa que não foi uma oração qualquer. O apóstolo Paulo estava em lágrimas, estava clamando a Deus porque ele tinha intimidade com Deus, ele sabia a vida que ele levava e agora ele estava no processo de amadurecimento e aperfeiçoamento no Senhor. E ele estava rogando para aqueles irmãos que pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através dessa caminhada. Portanto, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele diz para mim e para você, rogo-vos, ele está clamando com muita intensidade ao Senhor, para que aqueles irmãos daquele tempo pudessem entender que essa intimidade era importante na caminhada. A consagração, como nós vimos pela manhã, na primeira parte, tudo aquilo que permeia o Velho Testamento, é um tema muito importante, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, porque envolve dedicação de alguém ou algo a Deus
mas para um propósito específico. E aí pela manhã você foi desafiado, você foi encorajado a entender nas Escrituras que você não vive de qualquer forma. Deus te chamou para um propósito específico. Só que muitas pessoas estão vivendo achando que não tem propósito. E na verdade ainda não encontrou o propósito em Deus. Estão na igreja, leem a Bíblia, dizimam ao Senhor, participam da ceia, mas quando saem por aquela porta, muitas pessoas talvez pensem o seguinte: qual será o propósito de Deus para a minha vida em mais uma semana que se inicia? O que é que Deus tem para mim, já que eu ainda estou vivo e Jesus não me chamou para a sua glória e nem ainda veio buscar a sua igreja? No Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, nós somos chamados a nos consagrar a Deus. E esse tema, ele vem numa hora muito oportuna, porque estamos no século 21, e falar de consagração não é nada desafiador para quem não tem intimidade com Deus. Para quem conhece a Jesus e quer aprender mais da palavra do Senhor, sabe que isso é muito importante e crucial numa caminhada de vitórias. Irmãos, estamos vivendo uma fase muito difícil no século 21, porque mais e mais pessoas têm sido derrotadas por elas mesmas. E muitas estão culpando pessoas, circunstâncias e bens materiais, porque não entendem que foram chamadas a se consagrar, a serem consagradas para Deus, através da transformação da nossa mente, da transformação do nosso coração. Isso implica que a consagração, ela vai muito além de apenas ler as Escrituras, orar a Deus ou participar de um culto religioso. Vai muito além. Por isso que eu comecei dizendo e causando aqui um impacto na percepção dos amados irmãos e você que nos acompanha, que consagração custa caro, não é para todo mundo. Quando o apóstolo Paulo, ele revela aqui, em Romanos capítulo 12, logo nesses primeiros versículos, ele menciona que é um sacrifício vivo. E você aprendeu pela manhã o sacrifício que se fazia com animais. Se matava, se imolava os animais, tanto pela manhã quanto no final da tarde, durante 7 dias, num período específico, para adoração ao Senhor no Santo dos Santos. Aqui o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, sendo usado por Deus, ele menciona a importância do sacrifício vivo. O que é que Deus quer com isso na minha vida e na sua vida? Deus está nos incentivando a oferecer os nossos corpos, a essência do nosso ser, de forma integral ao Criador dos céus e da terra. E isso exige sacrifício, e não sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Isso é um ato de devoção a Deus, que vai além da adoração, vai para a intimidade com Deus na essência do seu ser. Se eu perguntar aqui quantos conhecem a Deus, muitos vão levantar as mãos e vão dizer: eu conheço a Deus. Mas será que não só ouviu falar desse Deus? Estão confundindo o conhecimento com o ouvir falar? Porque o apóstolo Paulo, ele traz uma outra verdade muito importante. Ele diz que no processo de consagração, a gente não pode se conformar com o quê, irmãos? Com este século. E conformar é tomar a forma. Paulo está advertindo os cristãos. Ele não está falando para incrédulos. Ele está advertindo os cristãos a não tomarem a forma com os padrões e valores desse mundo, que muitas vezes estão em desacordo com os princípios cristãos. E sabe, o diabo lançando os dardos inflamados, ele diz o seguinte: não tem nada não. Isso não tem nada a ver. Estamos avançando, estamos evoluindo. Mas olha, Paulo diz, a palavra do Senhor, ela é viva, nós não podemos tomar a forma desse mundo. Aí, como resultado, a Bíblia diz que as nossas vontades, pela renovação da nossa mente, elas são moldadas, são transformadas, e isso nos faz entender o princípio da consagração que ele, com muitas lágrimas e também dores, enfatizava nessa oração. Rogo-vos, meus irmãos, para que o objetivo final seja essa transformação espiritual que poucos estão dispostos a entender que é necessário nessa caminhada. Como ponto de partida, a gente encontra aqui isso em 2 versículos. Mas eu quero destacar nessa noite, quero trabalhar com os irmãos, algo que aconteceu na vida de Jesus. Principalmente na caminhada que Jesus teve. Jesus foi consagrado a Deus, claro, é o próprio Deus encarnado, mas na visão humana a gente precisa entender que ele dependeu do Espírito Santo.
Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele estava no processo de consagração, exemplificando que é possível para nós nos consagrarmos a Deus na dependência do Espírito Santo. Aí você vai encontrar Jesus no deserto, em Mateus no capítulo 4, mas eu quero destacar a importância da oração de Jesus no Getsêmani. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus, o Evangelho, no capítulo 26. Nós temos a importância dessa consagração de Jesus através de uma oração e de um momento muito difícil que o nosso Senhor, Ele passou. Essa semana me perguntaram se era correto afirmar que o próprio Deus tinha matado o Filho. Deus, o Pai, matado o Filho Jesus. E a pessoa me perguntou, é correto afirmar isso, pastor? Aí eu disse, vamos para as Escrituras. O que é que a Bíblia fala a esse respeito? Lendo com a pessoa, Isaías, a Bíblia revela que foi do agrado do Pai fazer o Filho enfermar. Quando eu trago uma verdade bíblica para você e jogo de qualquer forma, eu digo, olha, é verdade, o pai matou o filho. É uma verdade. Isso causa uma confusão muito grande naqueles que estão no processo de amadurecimento e consagração a Deus. E que não entendem que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia nos ensina a ter sabedoria e a nossa palavra deve ser sempre temperada e agradável a todo aquele que escuta. Quando eu olho para as Escrituras e afirmo uma verdade de tamanho peso, eu preciso entender a identidade de Deus, para que nesse processo do que aconteceu com o Filho, isso me estimule no processo de consagração. Porque senão, como eu falei com essa pessoa no telefone, muitas pessoas vão distorcer as Escrituras e dizer assim, seguir a um Deus que se agradou de moer o próprio Filho e até matá-lo, eu não quero. Mas se esquece que a palavra diz que Deus amou tanto a mim e a você, que Ele fez o quê? Ele deu quem? Jesus. Ele entregou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, porque a gente não podia pagar o preço que o pecado ele exigia. Somente Jesus poderia fazer. Eu estou abordando dessa forma, porque esse momento consagratório de Jesus nos estimula e nos faz entender que se Ele passou por tudo isso, no firme fundamento de agradar o Pai, nós podemos fazer a mesma coisa. A Bíblia declara em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Você tem aí? Então, visualize a cena, vislumbre com muita alegria o que Jesus passou para que eu e você pudéssemos ter a salvação e viver uma vida consagrada a Deus. A Bíblia nos fala no versículo 36, que Jesus, então foi Jesus com eles, a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali fazer o quê, irmãos? Orar. Jesus precisava orar? Estou ouvindo os grilos cantarem. Jesus precisava orar? Jesus precisava vir ao mundo, morrer pelos pecadores? Ah, eu ouvi uma palavrinha aí, propósito de Deus. E eu ouvi também antes da fundação do mundo, que isso foi determinado para que acontecesse. A Bíblia revela que Jesus foi para esse local específico, ele disse para os discípulos ficarem ali, enquanto ele foi orar. Irmãos, nesse versículo, Jesus está conduzindo os discípulos no jardim do Getsêmani, e ele expressa esse propósito de Deus, tão importante na consagração que é a oração.
ele se separa dos discípulos porque ele diz, olha, sentem-se aqui. Ele se consagra naquele momento de oração pessoal, mostrando a seriedade daquele ato, que muitas vezes nem percebemos e falamos com Deus de qualquer forma. Eu quero, Senhor, uma vida consagrada, eu preciso me consagrar ao Senhor a cada dia, mas no Novo Testamento, em unidade com o Velho Testamento, requer um preço muito alto, e a oração é um preço alto a se pagar. Porque no versículo 37, a palavra do Senhor revela para nós que levando consigo, olha só, ele falou para os discípulos, mas aqui agora ele vai detalhar que alguns eram mais chegados a ele. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ele começou a ficar como, irmãos? Mas ele ficou só triste? A minha versão também traz assim, que ele ficou angustiado. Consagração traz tristeza. Consagração traz angústia. Por mais que parecesse difícil no Velho Testamento, como nós vimos, quando Moisés se assustou e ficou impressionado com a sarça ardente, e Deus disse, olha Moisés, nem se aproxime, fique onde você está, tira aí as sandálias do teu pé, porque esse local é o que ele disse? Local é santo. Nós vimos a importância do altar, da consagração do altar. Jesus está revelando aqui que momento de consagração traz muitas vezes lágrimas e traz também angústia. Interessante que Jesus ele escolhe a Pedro, Tiago e João para acompanhar ele mais perto desse momento crucial, para experimentar de fato o que estava para acontecer e como a consagração ela é uma assinatura e uma marca daquele que conhece a Deus. A Bíblia diz no versículo 38, que então lhes disse, a minha alma, olha o que Jesus disse, a minha alma está o quê? Profundamente triste, são detalhes que não podem passar despercebidos. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza, a minha versão traz assim, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiai comigo. Jesus está ensinando que a consagração requer também vigilância. Porque, irmãos, nós estamos vigilantes a Deus, com relação a Deus, principalmente quando estamos na casa do Senhor. Mas deixamos de vigiar quando estamos na nossa rotina habitual. Nada contra a rotina habitual. É importante que você tenha a sua rotina, que você estude, que você trabalhe, que você faça o bem, que você faça as suas coisas, é importante. Mas a Bíblia declara que precisamos vigiar, estamos num processo e esse processo não terminou. Nós vimos pela manhã também que a obra que aquele começou em nós, ele vai aperfeiçoar até quando? O dia de Jesus, esse dia não chegou ainda. Então eu estou em consagração constantemente na casa do Senhor, no meu lar, no meu trabalho, no tempo de vida que Deus me concedeu. Eu posso viver uma vida normal. Eu sempre costumo dizer aqui que eu tenho amigos que não conhecem a Deus. É um direito deles, eles pensam assim. E que eu busco algumas informações de algo que me agrade do cotidiano. Mas eu não deixo de pensar e de lembrar que naquele momento, dentro de um contexto que eu estou inserido, a minha vida precisa, da minha parte, total vigilância. Porque se eu não vigiar, os meus lábios serão lábios profanos, não lábios consagrados ao Senhor. A minha mente será uma mente profana, não consagrada ao Senhor. E tudo isso vai refletir nas minhas ações, de uma pessoa que não vive uma vida consagrada ao Senhor. E olha que a Bíblia fala que nós estamos rodeados, lá em Hebreus diz, por tamanha nuvem de testemunhas. Jesus, então, ele mostra de maneira muito clara que o processo de consagração envolve também angústia, de forma intensa. E olha que a minha versão traz que ele se refere a uma tristeza mortal. E aí ele diz, olha, vigiem, fiquem aqui, vigiem comigo, porque é importante no processo de consagração estarmos vigiando, vigilantes. Aí eu encontro nesse processo tão maravilhoso do nosso Cristo,
no versículo 39, que a Bíblia diz que indo um pouco adiante, ele se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente encontra aqui nesse versículo que parece que mesmo dos mais achegados dos discípulos, Jesus ainda se afasta mais um pouco e se prostra com o rosto em terra em oração e pede ao Pai para que afaste aquele sofrimento que ele estava passando. Irmãos, isso nos ensina que na angústia de Jesus, por amor a mim e a você, ele abriu mão de tudo aquilo que podia estar permeando a sua mente humana, porque a gente não pode se esquecer que Jesus é Deus homem, mas ele estava disposto, por amor a mim, a abrir mão dos seus desejos, vontades, sentimentos, porque o foco dele era agradar o Pai. E quando a gente se desprende dessas coisas, a gente começa a ver as injustiças acontecerem, as calúnias saltarem, mas a gente não perde o foco, que é a adoração a Deus num processo de consagração. Se Jesus fez, eu posso fazer também, porque ele dependeu do Espírito Santo para isso. E mesmo nessa angústia, Jesus Cristo disse: afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E você sabe muito bem, nas entrelinhas, que Deus, o Pai, estava dizendo para Jesus: não vou afastar. E que Jesus estava dizendo para o Pai: amém, amém e amém. A Bíblia chama a nossa atenção no versículo 40, e não pode passar despercebido, que Jesus ele volta para os discípulos, e ele encontra os discípulos de que forma? Dormindo. E aí ele diz a Pedro: assim, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Irmãos, o tempo todo Jesus está chamando a nossa atenção. Nós somos íntimos de Jesus. Ele nos convida a uma vida de consagração. E muitas vezes o que é que fazemos? Dormimos. Nós nos esquecemos que estamos numa caminhada temporária, que nada nas nossas vidas acontece por acaso. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu sei que a minha esposa, ela é bem detalhista e criteriosa em tudo que ela faz. Super. E ela faz com muita dedicação. O que ela se propõe a fazer, ela se dedica absurdamente. E quando eu vou interferir, às vezes eu até fico com receio, muito receio, porque ela é muito dedicada no que ela faz. Hoje o louvor, que foi ensaiado por muito e muito tempo, de repente não estava ali no computador. Não estava ali. Mas interessante que eu até vários e vários momentos vim aqui ajudar até as mulheres nos cultos das quartas-feiras e coloquei o louvor. Mostrei até para a Suelen pela manhã, cadê a Suelen? E falei: olha, Suelen, o louvor é esse, apontei para ela. Ela foi certinho no que eu tinha apontado. Mas aí Deus nos mostra que tudo é como Ele quer. Aí eu subi em paz, tranquilo. Conversei com você: fique tranquila. Vai ser mais bonito ainda, pode ter certeza. Não deu outra, viu, Dani? Eu sei que é diferente a visão de quem está aqui no altar, mas eu, como espectador desse momento de adoração e participante da adoração, foi lindo demais para a glória do Senhor. Eu vou segurar o máximo quando chegar em casa e não vou bloquear o vídeo para que vocês possam acompanhar em casa e ver como ficou um coral lindo para a glória do Senhor. Para vocês verem que o que eu estou falando aqui, eu não sou de fazer média não. Não sou não, minha esposa me conhece, sabe disso, não sou mesmo. Mas eu sou de dar honra a quem honra. A honra e a glória a Jesus, ao esforço que toda a união feminina com a minha esposa tiveram, mas posso garantir em Deus que foi lindíssima a apresentação de vocês aqui. Um lindo coral para a glória do Senhor. Nenhum esforço foi em vão do que vocês fizeram. E saiba que Deus está no controle de tudo isso. Nunca se esqueçam disso. A gente não pode se esquecer disso. Porque às vezes a gente pensa que numa situação, num processo de consagração, a gente começa a reclamar de Deus. Senhor, a minha família não me valoriza. No meu trabalho, ninguém valoriza o serviço que eu faço.
Em casa é o meu marido que não conhece o Senhor, que me calunia, minha esposa que não conhece, que não quer saber da igreja, é o meu filho. A gente sempre reclama e se esquece que Deus está no controle e tem propósito na minha e na sua vida. Para que eu e você possamos entender que o processo de consagração, ele é difícil e custa caro. Foi difícil para Jesus. Imagine, irmão, Jesus não precisava descer dos céus. Não tenha receio, não. Mas ele desceu dos céus por amor a mim e a você. Mas não somente para nos salvar, mas para mostrar que mesmo no processo de salvação é possível fazer o que ele fez. E ele disse: obras maiores faríamos. Mas nós somos incrédulos. Nós não acreditamos nisso. E aí quando nos consagramos a Deus, pensamos que é quando a minha família estiver bem, quando eu tiver o emprego dos sonhos, quando tudo ao meu redor corresponder às minhas expectativas. Aí Deus vai e bagunça tudo. Aí a gente chora, lamenta e se esquece, não vigiamos. Não nos lembramos que o processo de consagração envolve dor, envolve tristeza. E eu disse, olha, eu sou desafiado nesse tema consagração. Eu disse para Deus: Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. E enquanto preparava o sermão no meio da semana, eu disse para Dani: Dani, eu estou tão animado, esse tema é tão maravilhoso que eu estou assim remoendo, porque mexe com as nossas entranhas, porque não é fácil se consagrar ao Senhor. Imagine, você faz tudo certinho e vem alguém de lá e do nada não lhe dá a honra devida. Vem alguém de lá e não valoriza todo o esforço que você fez. Nós somos carnais e a nossa tendência é reagir. Mas a Bíblia nos ensina a agir biblicamente e não reagir pecaminosamente. Jesus, no firme fundamento de agradar ao Pai, ele passou pelo que passou, ele ensinou aos discípulos, e os discípulos não aprenderam naquele momento. A Bíblia diz que eles estavam dormindo. E Jesus mostra claramente uma decepção muito grande para com eles, que eram os mais achegados, especialmente a Pedro, porque ele se dirige a Pedro e questiona essa falta de vigilância espiritual, enquanto ele estava em profunda angústia. E ele disse: eu estou em profunda angústia, é mortal o que eu estou passando aqui. E amigo que é amigo de verdade, vai estar chorando junto, vai estar lá junto, e vai entender o processo de dor e de consagração do outro. E aí Jesus diz no versículo 41, vigiai e o quê? E orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí a Bíblia nos fala no 42 que retirou-se ainda segunda vez e orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, como é que está aí na sua Bíblia? Faça-se a tua vontade. Está difícil para você na caminhada? Entregue-se completamente a Deus num processo de consagração. Diga para Ele: Senhor, não está como eu quero. Senhor, está difícil demais, não está como eu quero. Mas não reaja. Haja biblicamente. Se te caluniar, bendiga a pessoa. Se te maltratar, bendiga ela, ore por ela. Você está num Getsêmani constantemente, e muitos ao seu redor estão dormindo. Mas somente você pode consagrar sua vida a Deus em particular. Somente você fazendo isso vai viver o poder de Deus, e as suas atitudes irão revelar que você conhece a Deus na intimidade. A Bíblia fala, no versículo 43, que mesmo diante desse sofrimento inevitável, voltou outra vez e achou eles como? Dormindo. Por quê, irmãos? A minha versão diz que os seus olhos estavam pesados. Sabe o que é isso no bom popular? Ele estava cansado. Eles estavam cansados. Isso chama a nossa atenção porque tem muita gente dizendo: eu estou cansado da vida. Eu estou cansado do meu lar, cansado da minha família, cansado do meu emprego. E o diabo sempre apontando e lançando dardos para que o cansado fique prostrado. Irmãos, quando cansar, descansa. Descansa no Senhor. Ergue a cabeça, siga em frente. Você não é obrigado a seguir caminho cansado. Deus nos dá a graça de descansarmos nele. Descansa no Senhor, recobra e segue em frente. Porque o Getsêmani, ele é constante.
Jesus ensinou isso, Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, mas Jesus entendia o princípio da consagração e diz no versículo 44 que pela terceira vez ele foi orar repetindo as mesmas palavras. E então voltou o versículo 45 para os discípulos e disse-lhes: agora dormi e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, versículo 46, partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmãos, esses versículos aqui, eles retratam esse momento de profunda agonia de Jesus, mas também de profunda entrega em consagração no Getsêmani. Mostra também as dificuldades dos discípulos, que é natural. Mas o que é triste é que os discípulos eles não compreenderam plenamente o que Jesus estava passando naquele momento. Muita gente não vai compreender o seu processo de consagração, mas você vai desistir? Desiste não. Mesmo que ninguém compreenda, não desiste não. Continua no processo. Os discípulos dormiram, estavam cansados. Jesus continuou no processo consagratório de cumprir a vontade do Pai. Como é que a gente aprende com tudo isso na consagração do Novo Testamento? A oração ela é importante. A oração e a entrega é muito importante nos caminhos do Senhor. Não dá para viver nos caminhos do Senhor sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração. Isso nos ensina também, Jesus falou a respeito do Espírito estar pronto, mas mostrar que a carne é fraca. Temos que vigiar o tempo todo, porque as tentações e os desafios da modernidade têm afastado as pessoas de Deus. Esse processo de consagração do Senhor Jesus, que nos ensina também, revela para nós que precisamos o tempo todo buscar a orientação de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, e entender que é o Espírito Santo que nos coloca no deserto, mas também nos leva para o Getsêmani. E olha, irmãos, a gente aprende com tudo isso, nesse processo de consagração, a viver uma vida com propósito para Deus. Se você está nesse mundo e você não sabe por que é que você está aqui, com certeza tem alguma coisa desconexa. Você não está vivendo intensamente para Deus. Você não consegue escutar a voz de Deus. Porque todo aquele que é chamado a se consagrar, a ser consagrado a Deus, entende plenamente o propósito de Deus na sua vida. Precisamos entender que essa consagração, que é tão importante na caminhada, continua em pleno século 21. É essencial às nossas vidas. A consagração, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é um princípio fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Lembrando que a Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que busca a Deus, ele tem fé e ele se aproxima com confiança e sabe que Deus será o socorro presente na hora da angústia. Hoje você é chamado a ser uma pessoa consagrada a Deus. Não apenas com rituais, apenas de participar de um culto, de assistir um culto. Você é convidado a cultuar a Deus, para que o Espírito Santo ele faça uma obra transformadora na sua vida. E só assim, vivendo uma vida consagrada a Deus, a Bíblia diz que aquela oração que o apóstolo Paulo rogou a Deus, você venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Um momento em que podemos aprender mais e mais do Senhor na Tua Palavra e saber que o Senhor é um Deus vivo, nós servimos a um Deus vivo. É verdade, esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós nos lembramos disso dia após dia, Senhor. Porque participamos todas as vezes da ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Porque o Senhor é um Deus vivo. Nós estamos aqui ainda, Senhor. Entendemos que o processo, ele não é fácil.
A mudança, ela não é fácil. Ser cristão, ser crente, salvo em Jesus, não é fácil. Mas com o auxílio do Espírito Santo, podemos cumprir a tua vontade. Independente se as pessoas aos nossos lares, trabalhos, circunvizinhança, Senhor, elas venham dormir, venham cochilar, venham nos abandonar, como os discípulos, até os mais achegados, fizeram com Jesus. Mas mesmo assim, ele buscou agradar o Senhor em tudo e sofreu uma morte de cruz. Que possamos entender, Senhor, que vale a pena buscar ao Senhor em consagração contínua. Podemos não ver a resposta hoje e amanhã, ou até nem ver a resposta aqui. Nós vimos, Senhor, mais cedo, que Moisés não adentrou a terra prometida, ele só contemplou de longe, mas mesmo assim ele teve uma vida consagrada ao Senhor, mesmo com altos e baixos. Fortalece, Senhor, o teu povo, em especial a união feminina da tua igreja, que a cada dia, Senhor, tem respirado o aroma suave do Senhor por meio do Espírito Santo. E a prova, Senhor, é que eu não tenho dúvidas. Cada uma das tuas servas tem as suas lutas, mas vieram aqui apresentar esse louvor lindo para o Senhor, contagiando os nossos corações, mesmo com as dificuldades que muitas têm nos seus lares, nos seus trabalhos, mas estão na tua casa adorando o teu santo nome, e só o Senhor sabe das lutas que cada uma das tuas servas tem passado, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, de maneira muito especial, fortalece as tuas filhas, é um mês especial delas, Senhor, em louvor ao teu santo nome. Que maridos possam agir na sabedoria, com a compreensão devida para suas esposas, que os filhos, Senhor, também possam agir da mesma forma, que aquelas que têm amigos e amigas mais achegadas também possam se fazer compreendidas no meio de um mundo que jaz no maligno, mas que a tua força seja soberana na vida de cada mulher que o Senhor comprou com teu sangue. Que o exemplo maior na vida de Jesus, que não abriu mão de viver uma vida consagrada, nos ensinando, quando não precisava fazer isso, mas fez por amor a nós, possamos olhar cada vez mais para Jesus na vida do outro e aprender com o outro, que Jesus é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Obrigado mais uma vez, Senhor, por nos trazer aqui e nos alimentar com a tua palavra. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.